Gente, boa noite. Boa noite a quem eventualmente for nos assistir, né? Se for agora ao vivo, se for mais daqui a um tempo. As palavras ficarão gravadas aqui para quando alguém delas necessitar, puder beber um pouquinho na fonte do nosso estudo de hoje, da nossa atividade, não é? Muito bonita essa leitura que a nossa irmã fez, falando a respeito de Jesus dizer que não veio deixar de lado a lei. A gente se esquece, às vezes, de que as revelações para a humanidade, elas são cumulativas. Então, a primeira grande revelação foi a revelação mosaica, né? Moisés tirou aquele povo todo lá do Egito, preparando, então, o retorno para o que seria uma terra a eles prometida. E Moisés deu-lhes um código moral, que depois a gente chamou de 10 mandamentos, que se você olhar lá na Bíblia, né, no Gênesis, não são exatamente 10, são mais parágrafos, mas que Santo Agostinho, para transformá-los assim num número bem compreensível, colocou sob a forma de 10. Mas aquele código moral que Moisés trouxe foi o primeiro grande passo para a gente deixar o nosso mundo primitivo para trás e começarmos a passar para um mundo de expiação e provas de uma forma um pouco mais efetiva. Então, tudo aquilo se desenvolveu até a chegada de Jesus, que trouxe um novo paradigma moral, reforçando aquela lei que existia, mas não anulando, dando-lhe prosseguimento, e depois a doutrina espírita, por ele mesmo, proclamada no chamado sermão profético, né, que ele faz em João, pouco antes da sua paixão, né, de ser preso e depois de ser morto na cruz, né, em holocausto. E naquele sermão profético ele vai nos dizer: haverá um Consolador prometido que virá, que é um Santo Espírito, que ele trará para vocês tudo o que eu ensinei, vocês se esqueceram, e coisas que eu agora não posso ensinar e que vocês vão aprender com ele. Então é muito bonito como essas revelações, elas são cumulativas, elas vão se completando. Então Jesus não veio, quando ele diz que não veio anular a lei, ele não veio desmentir ninguém, trocar aquilo que já tinha sido dito, ele veio dar prosseguimento. E isso é muito interessante, essa leitura foi escolhida para o nosso tema de hoje, devido a uma personagem do Novo Testamento, mas que tem um eco no Antigo Testamento, que nós vamos estudar hoje, porque essa personagem foi chamada de o grande precursor de Jesus, o grande anunciador, aquele que veio trazer as novas, aquele que veio trazer as pessoas, veio prepará-las para o que deveria ser feito para receber este Messias que haveria de vir. Essa personagem é João Batista. Então, como Jesus não veio destruir a lei, e como eu disse que João Batista tem uma ligação lá atrás no Antigo Testamento, nós vamos começar a falar de João Batista através de uma encarnação sua em que João foi considerado o maior dos profetas, porque ele encarnou como o profeta Elias. E a gente sabe disso não porque a doutrina espírita veio nos contar isso quase 3.000 anos depois, porque nós sabemos que a doutrina já nos contou isso. Mas nós sabemos disso porque Jesus, no Monte Tabor, falou que Elias e João Batista eram a mesma pessoa. Mas vamos com calma. Vamos lá no Antigo Testamento saber um pouquinho de Elias, para a gente poder entender, inclusive, a lei da reencarnação e como a sua encarnação como Elias viria a ser completada e, de certa forma, retificada e ratificada, ambos, na sua encarnação como João Batista. Então, na época de Elias, calcula-se mais ou menos uns 900 a 1.000 anos, né, 1 milênio antes de Cristo, Elias era um profeta que andava mais ou menos como João Batista andaria mais tarde. O seu gosto pela vestimenta e pela vida permaneceram os mesmos. Como João Batista mais tarde, Elias vivia no deserto, usava peles de animais como roupa,
comia frugalmente a comida que o deserto lhe oferecia, né? Um pouco de mel silvestre, os chamados gafanhotos, é uma questão de tradução. O gafanhoto é uma vagem, uma ervilha assim, que não tem um gosto muito legal, mas não é o bicho gafanhoto, o inseto, né? Apesar de que em algumas nações da Terra, hoje ainda, as pessoas comem insetos, comem todo tipo de coisa para lá para o mundo assim, né? Mas vamos deixar isso para lá. Então, o Elias e o João Batista tinham um modo de vida muito parecido. E na época do Elias, Israel estava sob o período dos reis já. E o rei de Israel, que chamava-se Acabe, o rei Acabe casou-se com uma mulher que poderia ser considerada assim, uma sacerdotisa de uma outra religião que era, de certa forma, inimiga do povo de Israel e que era os chamados adoradores de Baal. O Baal era um deus, né, que tinha suas características, etc., muito diferente daquela de Jeová ou do Deus monoteísta, né, aquele Deus único dos judeus. Mas com o casamento político do rei Acabe com Jezebel, a religião do culto a Baal passou a fascinar os israelitas, a ponto de que muitos deles deixaram o culto de Deus e passaram a servir como sacerdotes de Baal. E o Elias foi radicalmente contra. Ele pregou contra o que ele considerava ser uma profanação da religião divina. Ele pregou arduamente, com muita energia, contra o rei Acabe, que era o rei israelita, especialmente contra Jezebel, que ele dizia que era uma prostituta, que recebia na sua mesa de banquete aqueles que vinham profanar Israel. Então ele era muito contundente na sua defesa de Deus e fazendo maravilhas. E a gente vê a história de Elias, está no livro de Reis, lá no Antigo Testamento. Muito bem. Ele foi tão perseguido que ele fugiu para o deserto e ficou por lá. Mas antes de fugir, inspirado por Deus, Elias disse o seguinte: eu anuncio aqui na corte que vai haver 7 anos de seca. E num Oriente Médio, que já não é muito abundante de água, imaginem 7 anos de seca. Aí eu pensava, isso aí é uma bobagem, nós somos adoradores de Baal. Baal não falou nada disso. Pois o Elias foi para o deserto e começou uma seca medonha no Oriente Médio todo lá, né? Então, os judeus passaram uma sede tremenda, né? As criancinhas choravam, não tinham pão, os adultos morrendo, os animais secando no pasto, uma seca terrível. Quando terminou, estava próximo de terminar os 7 anos, Elias, porque ele não podia aparecer, senão eles iam matá-lo. O Elias manda um representante chamado Obadias, que era um homem que tinha se conservado ainda fiel a Deus e que liderava um grupo de aproximadamente 400 sacerdotes e fiéis a Deus que não tinham se convertido a Baal. Então ele manda o Obadias lá em Acabe, no rei Acabe na corte, naquela miséria toda da seca, e disse, olha, em 2 anos acaba o período de seca. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou levar aqueles que sobraram do povo de Israel até o Monte Carmelo, que era um monte que tem lá, daqueles montes sagrados que tem na Palestina. Eu levarei uma oferenda para Deus, pode ser um carneiro, um boi, etc. Ele diz, eu vou levar uma oferenda. Vocês, sacerdotes de Baal, levem os seus e levem uma oferenda também. E nós vamos conversar com os nossos deuses. Eu vou conversar com Deus e vocês conversam com Baal. Aquele que descer o fogo em cima das oferendas é aquele que é o verdadeiro Deus. E voltou. E aí 2 anos de seca, 2 anos de seca. Acabou. Quando acabaram os 2 anos de seca, foi todo mundo lá para o Monte Carmelo. Então, é uma passagem bastante dramática, né? Aquele mundo de gente de Israel, todo mundo esfaimado, adoradores de Baal, e os sacerdotes de Baal puseram lá, construíram um pequeno altar em cima do monte, puseram lá a oferenda,
O Elias chegou lá com aqueles 400 e tantos que ainda estavam fiéis a Deus, montou lá o seu altar e ele disse: tudo bem, vocês querem começar? Podem começar vocês agora. Aí diz que o pessoal dos sacerdotes de Baal gritaram, lancetaram os braços, fizeram danças, fizeram de tudo, chamaram, gritaram, pediram para... Nada. Silêncio total, céu azulzinho limpo e nada. Aí eles pediram com mais força, e pediram por 3 vezes, com cada vez mais força e nada. Aí diz que o Elias chamou o povo, falou assim, agora é a nossa vez. Ele pegou a pouca água que sobrava para ele, derramou em cima da lenha e em cima daquele animal. Tipo assim, para não ter nem faísca nem nada. Se fosse para ter um fogo do céu ali, ia ser o fogo do céu mesmo. Aí ele foi e orou a Deus e pediu, Senhor, só nós estamos aqui, Senhor, sobrou só a gente, eu e esse povo aqui, e a gente está te pedindo, Senhor, faça alguma coisa para provar que o Senhor é Deus mesmo e derrama o seu poder aqui nessa oferenda. Diz que caiu um fogo do céu, assim, que consumiu a oferenda, a madeira, os trem, tudo, ficou na cinza. No que aconteceu isso, o pessoal de Baal ficou totalmente desesperado, né? Aí o que acontece? O Elias, tomado de fúria, o profeta, mandou pegar as facas e as espadas e mandou matar todo mundo. Mas mandou degolar. Foi o que ele mandou fazer. Que peguem os sacerdotes todos de Baal que estão aqui e degolem todos num riacho chamado Kidron, que tinha lá assim. E mandou, derrama todo mundo no riacho aqui e degola todo mundo. Então eles degolaram centenas de pessoas a mando do Elias. E aí o rei Acabe foi derrotado. De repente eles estão lá nesse ato de sangue, cai uma chuva, mas uma chuva, e acabou o período de seca. Israel voltou a ficar bem com Deus. E muitas outras coisas acontecem com Elias. Mas o que nos interessa é esse acontecimento lá no Monte Carmelo e no riacho em que eles degolaram as pessoas. Sim, para terminar, como é que o Elias morreu? O Elias não morreu. Segundo o relato bíblico, veio uma carruagem de fogo, pegou o Elias e levou para o céu. Muito bem. Claro, é uma linguagem figurada, etc., mas diz que ele não morreu como morte humana, foi para o céu. Alguns séculos depois, isso faz parte da nossa história de João Batista, e nós vamos entender agorinha. E aí, alguns séculos depois, um profeta chamado Malaquias, falando do Messias que viria, disse assim, antes que o Messias venha, Elias retornará. E quando Elias retornar, ele vai anunciar a vinda do Messias. Passaram mais alguns séculos, mais ou menos uns 1000 anos aí, né, entre Elias, o Malaquias e Jesus, aí nasce Jesus. Mas quando Jesus está para nascer, alguns meses antes, acontece uma coisa muito interessante. Tinha um sacerdote do templo chamado Zacarias. O Zacarias já era muito idoso, muito mesmo, bem ancião mesmo. Era casado com uma senhora, né, também anciã, daquelas assim, muito velhinha, participava das obreiras do templo, aquelas coisas igualzinha hoje. E os dois não tinham filhos. E certo dia, Zacarias está lá fazendo suas obrigações no templo, e um anjo aparece para ele, chamado Gabriel. Olha só. Um anjo chamado Gabriel aparece para ele e diz assim, salve Zacarias. Aí o Zacarias vê que é um anjo, né, se prostra no chão, e o anjo diz para ele assim, as tuas preces de uma vida inteira foram ouvidas. Você e tua mulher terão um filho. Esse filho vai se chamar Iocanaan, que é o que a gente chama de João, né? Aí o menino riu, o Zacarias riu, falou assim, mas você já viu a minha idade e da minha esposa? A gente não vai ter filhos. Aí o anjo Gabriel falou para ele assim, você não só vai ter filhos,
que como para pagar a sua falta de educação, que você está rindo de mim, você vai ficar mudo até o dia que nascer seu filho. Aí a voz do Zacarias desapareceu completamente. O anjo foi embora, o Zacarias saiu lá falando, e todo mundo entendeu que ele não estava conseguindo falar porque tinha acontecido alguma coisa lá dentro. Resultado, a esposa do Zacarias, que é chamada Isabel, né, que a gente conhece, Isabel realmente concebe, fica grávida. Mais ou menos ali pelo 6º mês da Isabel, o anjo Gabriel aparece para Maria, o mesmo anjo. Aparece para Maria e diz assim: Maria, tu és cheia de graça e bendito será o fruto do teu ventre. E tu conceberás aquele que vai trazer a paz e seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí Maria fala o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Aí tem toda aquela história que a gente já conhece, que José pensa que Maria não tinha sido fiel, aí o anjo Gabriel aparece. O anjo Gabriel tem que sair consertando tudo que a gente pensa de errado. Ele vem e fala um negócio, lá vem o anjo Gabriel consertar. O Gabriel tem que aparecer em sonho de novo para José e fala: José, é coisa de Deus, isso aqui não tem nada a ver, não. Ela não fez nada, tá? É filho mesmo, tal. Então, Maria, antes de dar à luz, lembra que o Gabriel tinha ido há poucos meses na Isabel. Ele fala para Maria: vai lá e fica com a tua prima Isabel. Então, Isabel e Maria eram primas. Então, João Batista, que ia nascer, e Jesus, que ia nascer, eles eram primos. Eles eram primos num grau, talvez, 2º ou 3º, né? Porque as mães é que eram primas. Mas então, Maria vai ter com Isabel. Chegando lá, a gente sabe que as crianças estremecem no ventre, né? E Maria faz aquela prece linda do Magnificat, né? Que ela diz: minha alma engrandece o Senhor, meu Salvador, que olhou para a humildade da sua serva. E Isabel diz para ela: quem sou eu para receber na minha casa a mãe do meu Salvador? Então Isabel é ajudada por Maria. João Batista nasce com Maria ajudando. Quando João Batista nasce, Maria, já avançada na gravidez, volta para Nazaré. No que ela volta para Nazaré, eles vão para Belém. E nascem, então, Jesus e João Batista, com poucos meses separando os dois. O precursor e aquele que seria o Messias. Aí passa. Vamos deixar o Novo Testamento de lado um pouco e vamos para Humberto de Campos, o grande escritor brasileiro, que escreveu vários livros psicografados pelo nosso querido Chico Xavier. Um dos livros, chamado Boa Nova, tem a primeira crônica dedicada ao precursor. Então, nessa primeira crônica, Humberto de Campos Espírito vai nos contar o seguinte, que quando as crianças tinham mais ou menos 12 anos, tanto Jesus quanto João Batista, faziam como a gente faz aqui também. Um vai para a casa do outro, né? A gente não vai para a casa do nosso primo, aí fica na casa do primo. Quando é férias, a gente vai e fica 10 dias na casa do primo e dá um sossego para a mãe da gente. Aí depois troca. O primo vem para a nossa casa e dá um sossego para a mãe lá do primo. Então, Maria e Isabel estão conversando lá no fogão de lenha, tal, as duas, e os meninos brincando no terreiro, Jesus e João Batista. Aí Maria fala para Isabel assim: pois é, prima, eu estou assim, você sabe, né? Essas crianças da gente, elas têm um nascimento assim, né? A predição do anjo Gabriel, né? Para o teu marido, para mim. Então você sabe que elas são assim diferentes. Aí a Isabel: pois é, menino. O João fica assim, o João fica no meio do mato. Eu chamo ele para casa, ele não vem, ele fica no meio do mato, né, com aquela cara cismada, assim, como se tivesse grandes pensamentos na sua cabeça, pensando coisas, fica assim, cismando o dia inteiro. Aí Maria fala: pois é, menina, não há de ver, me passa o sal aí passou o sal. Tá? Não há de ver, conversando as duas. Ela fala: não há de ver que o Jesus é do mesmo jeito. Esses dias nós fomos a Jerusalém, cheguei lá, Jesus sumiu. Já tinha 3 dias que a gente estava voltando. Cadê Jesus na caravana? Sumiu Jesus. Quando nós demos por ele, Jesus estava no templo, ensinando, conversando com os doutores da lei, ensinando os doutores da lei. Aí as duas ficam: pois é, que coisa.
Aí, Maria continua, esses dias José veio, eu cheguei e contei para José, né? Que eu estava muito preocupada. Aí o José disse, olha, depois disso que aconteceu no templo, eu acho que a gente tem que chegar para Jesus agora e ensinar alguma coisa para ele. Vamos ensinar a minha profissão. Aí o próprio Jesus antecipa-se, conta Maria, né? E chega para o pai e diz assim, pai, ó, eu quero aprender a tua profissão aqui na carpintaria, quero te ajudar. Então aí Jesus fica ajudando José na carpintaria. Então as mulheres estão conversando e diz Humberto de Campos que aí o dia escureceu quase todo e as mães ficaram preocupadas. Cadê os meninos? Aí João, Jesus! Aí vai, procura assim. E elas foram entrando assim por uns matinhos adentro, aquelas coisas mais secas assim, né, da Palestina. Quando elas chegaram assim, o sol estava se pondo e tinha uma elevação e elas viram Jesus e João Batista. Então Jesus estava de pé, com o cabelinho comprido, né, a moda nazarena, Jesus com o cabelinho comprido, apontando assim para o vale lá embaixo, alguma coisa, falando com João Batista. E João Batista estava agachado ao lado dele, de cabeça baixa, e Jesus conversando com ele. Aí as mães viram aquilo, e o Humberto de Campos diz assim, como se Jesus fosse um general e estivesse mostrando para os seus soldados qual que era o próximo movimento do combate que eles iam dar. Aí as mães não ouviram o que eles estavam falando, mas foram se achegando e tal. Aí os meninos viram as mães, foram ter com elas, entraram e foram jantar. E aí João Batista acabou, o Humberto de Campos termina a sua crônica nos falando que o Humberto de Campos termina a crônica falando que João Batista seria aquele que iria anunciar. Por quê? Porque aí a mãe do João, a Isabel, diz assim, Jesus, a gente veio aqui agora, vamos para nossa casa agora, vamos ficar uns dias lá conosco. Aí Jesus responde assim, não tia, não posso, é preciso que João vá primeiro, depois vou eu. Então Humberto de Campos termina essa crônica nos dando essa mostra do que seria Jesus e do que seria João Batista quando crianças. Depois a gente volta para o Evangelho. A gente volta para o Evangelho, Jesus ainda não começou o seu messianato, ele está com aproximadamente 30 anos e João também. Mas João já tem muitos anos que está pregando no deserto, pregando nas cidades, sempre com aquela roupa igual o Elias, aquela roupa de pele, e João pregando e falando. E o que João pregava? Olha só, ele pregava o arrependimento e a mudança de atitude. Ele não pregava a mudança de atitude por si só. Ele pregava o arrependimento primeiro, que daria início à transformação da pessoa. E para selar este ato, esse arrependimento da pessoa, o João fazia uma coisa simbólica que os judeus faziam às vezes e que os essênios, que as pessoas costumam ligar João aos essênios, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Metade diz que sim, metade diz que não, eu vou ficar no meio. Mas os essênios eram um grupo de judeus, uma espécie de dissensão dos judeus, que moravam ali próximo, no Mar Morto, na comunidade de Qumran, que inclusive foram descobertos aqueles manuscritos fantásticos, né, do Mar Morto, naquelas cavernas, preservadíssimos, né, com tanta coisa maravilhosa para a gente conhecer a vida desses essênios. E os essênios faziam uma coisa que era um mergulho para simbolizar a renovação da pessoa. Não era um processo mágico, o mergulho não ia limpar nada da pessoa, não ia tirar o pecado, não ia fazer nada. O mergulho era um símbolo de renascimento. E mergulho, a palavra batismo, a palavra usada que é o batismo, né, era um mergulho de renovação para quem se arrependia e mudava de vida. Nele não tinha nenhum poder mágico, miraculoso ou sacramental, era simplesmente simbólico. Então a pessoa chegava para o João e dizia assim, João, eu quero mudar de vida, eu me arrependi, fiz isso, assim, quer? Então vamos lá. Mergulhava a pessoa na água, pronto, você é novo agora. E um dia, João está fazendo isso lá no Rio Jordão. A pessoa dizia que queria mudar. Eu quero mergulhar também. Você pensou nos seus pecados? Não, depois eu penso, não.
Primeiro você pensa, depois você arrepende, depois você muda de vida, aí você vem, que a gente vai fazer o símbolo de renovação. Um dia ele está lá fazendo isso com as pessoas, aparece Jesus. Aí Jesus aparece e João sente aquele estremecimento. Ele vê o primo, a gente não sabe quanto tempo eles não se viam, talvez desde aquele encontro que o Humberto de Campos narra, né? Então Jesus se aproxima e João já tinha discípulos, né? Discípulos dele. Aí quando ele vê quando ele vê Jesus, João diz assim para os discípulos: eis aquele de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias. É preciso que eu diminua e ele cresça. Aí Jesus se aproxima e fala para ele que ele veio, quero me batizar para começar o meu messianato. Tudo um símbolo, mas para quê? Porque Jesus não veio destruir a lei. A lei falava, Malaquias, que primeiro viria Elias, e aí Jesus quer juntar tudo. Então, João fala: Senhor, eu não posso te batizar. Eu só faço esse mergulho simbólico com a água. O mergulho que vais oferecer é o mergulho do fogo, o mergulho da água do Espírito. Jesus falou: mas isso não tem importância. Ele se abaixa e João o batiza. Aí, simbolicamente, uma pomba se aproxima, né, simbolizando a beleza, o Espírito. Né? É uma passagem maravilhosa. Depois disso, João continua pregando. Alguns dos discípulos de João vão seguir Jesus, né? Como João e Tiago, os irmãos que eram filhos de Salomé e Zebedeu. Né? Então, eles começam a caminhar assim, João no deserto preparando e Jesus vai preparar o seu messianato. Só que aí, João, naquela época, quando ele era Elias, o João não dava conta de ficar calado quando ele via as coisas erradas. O João não dava conta, o Elias. Lá vai o João abrir a boca também de novo. O rei dos judeus ali, que era o rei Herodes Antipas, ou Antipas. Esse Herodes era uma pessoa dissoluta, uma pessoa devassa, e casou-se com a cunhada. Trouxe a cunhada para dentro do seu palácio, inclusive com a filha mais nova. A cunhada chamava-se Herodíades e a filha Salomé. Aí o rei Herodes traz a cunhada e fica vivendo com ela. E o João descendo a lenha. Seus pecadores, prostituta. E o povo assim: João, vamos focar aqui, João, em Jesus. Né? E o João não aceitava. E o João falando. Resultado, prenderam o João. Prenderam o João, mas o povo gostava do João. Então ficou aquela situação assim: o Herodes não podia mandar matar João. O que a Herodíades faz? Que é a cunhada casada com o rei Herodes, né? A cunhada fala assim: olha, chegou para a filha, diz assim: Salomé, minha filha, eu sei que o seu tio está de olho no você. Ela não tinha pudor nenhum nessas coisas. Fala: eu sei que seu tio está de olho no você. Ele acha você linda. Então você vai fazer o seguinte: nós vamos passar uma conversa no seu tio. Você vai falar para ele que se você dançar para ele, que é o que ele sempre pede, ele vai ter que dar para você o que você quiser, tá certo? Ela: tá, mamãe, eu vou dançar então. E o que eu peço para ele? Um tesouro? Isso, aquilo. Ela falou: não, você vai pedir a cabeça do João Batista. Mãe, a senhora é doida, não pode não. Porque ela também, né? Resultado, a gente conhece a história. O João Batista preso, Salomé se veste, dança para o padrasto ou tio, sei lá o que era, né, a posição que ele ocupava. Ele fica fascinado com ela, completamente enlouquecido, e fala para ela: você pode pedir o que você quiser. Ela pede a cabeça de João Batista. E a mãe lá assim, achando ótimo. O resultado disso depois foram encarnações e encarnações causando problemas. Então o que acontece? João Batista é degolado, né? Por quê? Porque nas encarnações ele tinha mandado, quando era Elias, ele tinha mandado degolar todos os sacerdotes de Baal. Então, nem Elias, que é considerado o maior dos profetas, escapou da lei da reencarnação. E a lei da reencarnação, ela não é um castigo, ela é uma justiça divina
feita até o limite do possível. Então, João é degolado e está cumprida, está feita a sua justiça com o que ele tinha feito com os centenas de sacerdotes de Baal 1000 anos antes. Para a gente pensar, gente, que a gente não escapa da nossa encarnação, não. Pode demorar 1000 anos, um dia vem aquele nosso ajuste. Não é castigo, é só o ajuste, né? E o nosso ajuste, como a gente faz umas coisas muito difíceis, o ajuste é difícil também às vezes. Então, João já desencarnou. Jesus sobe ao Monte Tabor, que é um monte que tem lá muito alto, e Jesus sobe com Pedro, André e Tiago, né? E Jesus sobe com esses apóstolos, ficam os 3 lá em cima, e lá em cima eles conversando, lá, etc., Jesus se transfigura, aparece para eles na sua glória de espírito evoluidíssimo, de governador espiritual da terra, de espírito fantástico, e diz para eles: vamos receber 2 amigos. E chegam Moisés e Elias, porque o João já tinha sido decapitado. Chega Elias. E o pessoal fica tão feliz, fala: Senhor, vamos fazer umas tendas aqui, vamos morar aqui para sempre, vamos fazer umas tendas aqui para a gente ficar. Aí Jesus fala: não, isso aqui, né, tipo, é só uma visitinha para vocês terem uma ideia do que é a glória divina. E aí Elias e Moisés desaparecem, Jesus volta ao normal, aí eles estão descendo. No que eles estão descendo, um deles pergunta para Jesus assim: mestre, não falaram que o Elias tinha que aparecer? E está lembrando a profecia de Malaquias. Não falaram que Elias tinha que aparecer, para o senhor aparecer também? Aí Jesus falou: pois Elias já veio, e eu vos digo, não só não o reconheceram, como fizeram dele o que quiseram. Aí diz o evangelista Mateus, que narra isso. Eles entenderam, compreenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então Jesus confirma que Elias era João Batista. E eu esqueci de contar uma coisa. Quando Gabriel fala com o pai de João Batista, com o Zacarias, ainda fala assim: Jesus o seu filho, você vai batizá-lo, vai dar-lhe o nome de Yocanaã, que é o João em hebraico, e ele será cheio do espírito de Elias. O Gabriel falou para o Zacarias: ele será cheio do espírito de Elias. Eu não contei como é que o Zacarias voltou a falar. Aí nasceu a criança, né? Tipo assim, ele lá sem falar. Aí, que nome que vão dar para a criança? Ele pediu uma tabuinha e pôs lá assim, João. No que ele admitiu, foi João, a língua dele soltou, né? Então, só quando ele escreveu, ele admitiu que era João o nome que ia dar para a criança. Então, gente, essa história do Elias é linda. Primeiro, é uma história que nos conta como é que é possível a gente ter uma grande missão e enfrentar qualquer coisa para a gente levar essa missão adiante. João Batista, quando fala que ele foi o precursor, ele veio com todo o sacrifício completar a sua existência como Elias, completar o trabalho que ele já tinha feito como Elias, que era defender as coisas de Deus, levar a profecia adiante e dizer: o Messias está chegando e vem para trás, vai ser o príncipe da paz, vai ser aquele que vai trazer a união, mas também a dificuldade, porque as pessoas não vão acreditar, vai sofrer muito, como disse Isaías. Tudo isso ele veio confirmar. Então Elias veio dar continuidade ao trabalho dele. É o símbolo da reencarnação e desse trabalho. Elias volta não só para ter sua cabeça degolada, porque isso aí é completar a sua encarnação. Ele volta para fazer exatamente o mesmo trabalho. E ele volta próximo de Jesus. Jesus no Tabor, quando fala que ele era Elias, ainda diz assim: eu vos digo que nenhum, jamais alguém nascido de mulher será maior do que João Batista. Mas no reino de meu Pai, ele é um dos últimos. Quer dizer, o tanto de espíritos elevados, o tanto de criaturas angélicas, sensacionais, maravilhosas, que ainda tem no reino celeste, que estão nos ajudando, que a gente nem sabe. Então, é uma prova de alguém que se diminuiu
ofereceu tudo que tinha para que o caminho de Jesus fosse aberto, e ao mesmo tempo colocou para nós um exemplo de alguém, como ele mesmo fala, que se diminuiu para que Jesus crescesse. Será que a gente tem coragem e força realmente para se diminuir para que o bem cresça para as outras pessoas? A gente se diminuir totalmente para que Jesus cresça na vida das pessoas, ou mesmo na nossa. É muito difícil, né, gente? Então é um exemplo extraordinário, uma história incrível, né? Com várias fontes diferentes falando. E por causa disso, a gente falou dele aqui hoje. Realmente é um exemplo a ser seguido. Alguém que a gente deve realmente pôr como uma das medidas de filhos de mulher que somos nós. Porque Jesus é ele, né? Mas aí, se a gente for colocar alguém abaixo dele para ter uma medida de como a gente deve se comportar, com a firmeza necessária, está aí João Batista, né? Gente, é isso, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Acho que ainda tem mais um nesse ano, se Deus quiser. Então, até breve, gente. Obrigado.